Oi galera, tudo bom? O segundo caso da nossa série de serial killer da semana vai ser sobre um brasileiro, um maníaco do parque. Então já se inscreve no canal, compartilha esses vídeos dessa semana aí pros seus amigos que vão se interessar, segue nas redes sociais e vamos pro vídeo. Francisco de Assis Pereira, mais conhecido como maníaco do parque, nasceu em 29 de novembro de 1967 em Guaraci, no estado de São Paulo. Ele teve uma infância muito difícil, ele foi molestado sexualmente por uma tia materna. Depois do ocorrido, ele meio que ficou fissurado em seios por causa da simbologia materna. Esses assédios sexuais resultaram numa dificuldade para ele se relacionar posteriormente na vida adulta. E isso durou até quando o Francisco se envolveu sexualmente com o seu patrão, tendo sua primeira relação homossexual. Francisco também teve outro trauma, mas que ele só descobriu depois de todo o ocorrido, quando ele teve consultas psiquiátricas, que também foi na infância, e ele nem lembrava disso na verdade, mas depois conversando, fazendo terapia, ele descobriu que quando ele era criança, ele passava por um abatedouro e sentava lá na frente e via como acontecia todo o abate dos bois. E isso para uma criança, até para mim, é extremamente perturbador. Isso entrou no inconsciente dele e a gente vai ver depois por que esse trauma foi importante. Quando os crimes aconteceram, o Francisco estava trabalhando como motoboy. Então ele usava a moto e ele parava em estações de metrô, principalmente as linhas atreladas da estação Jabaquara. Então o método dele era parar para conversar com mulheres de baixa renda, e ele falava que ele era um olheiro, que ele tinha propostas de trabalho que ia tornar essas mulheres famosas e elas iam ficar ricas, e por conta disso ele conseguia fazer com que ela subisse na moto dele para ele levar ela para um parque e tirar algumas fotos já de início, fotos no ambiente natural, porque segundo ele iria realçar a beleza dessas mulheres, e todas elas com esse pretexto subiam na moto dele. Uma das vítimas comentou com o Francisco sobre um capacete que ele tinha que estava detonado, e ela falou: por que você não compra um capacete novo, seria muito melhor, tudo mais. E ok, o Francisco, enfim, abusou dela, matou ela. E segundo ele achou os cheques dela, ele pegou esses cheques e depois ele usou para comprar um capacete. Só que como ele comprou com esses cheques, ele não sabia a precedência e os cheques eram sem fundo, botou a polícia na sua cola. Então isso foi a ligação dele com as mortes que estavam ocorrendo, porque o cheque estava no nome de uma das vítimas. Outro episódio também que ajudou a realçar isso de que o Francisco realmente era o maníaco do parque foi quando o ex-patrão dele ligou para a polícia comunicando que eles encontraram uma ossada de boi junto com um RG em um vaso do trabalho, e esse RG pertencia a uma das primeiras vítimas que foram encontradas naquele local, porque o Francisco ele usava o mesmo local para desova e efetuar as mortes, enfim, era o RG da Selma Ferreira Queiroz. E depois disso, que ele ficou sabendo que a polícia estava na cola dele e tudo mais, ele fugiu para o sul do país e iniciou uma perseguição nacional atrás do maníaco do parque. Quando encontraram Francisco, a polícia perguntou para ele: você realmente fez isso? E ele tranquilamente falou: sim, fiz. E é isso aí. Depois, ele até indicou onde ele deixou os restos mortais da Selma, a portadora do RG, que indicou ele como assassino. Então, entre janeiro e agosto de 1988, as vítimas do maníaco do parque começaram a ser localizadas. A marca principal dele era colocar as vítimas como bois de joelhos, matá-las estranguladas, e em algumas, segundo ele, apenas na última vítima, mas não sei, não confio na palavra dele, eu encontrei que foram em todas, na verdade, porém, né, ele deixava uma marca de mordida. Quando perguntam pra ele se ele abusava sexualmente das suas vítimas, ele fala que não. Porém, quando perguntado novamente, porque eu vi uma entrevista com o Marcelo Rezende, eu vou deixar aqui embaixo, inclusive, que eu já quero comentar sobre essa entrevista daqui um pouquinho, que ele fala que não abusei. Depois, quando o Marcelo confronta ele fala assim: eu abusei de algumas, mas não todas. Fala que ele não queria fazer isso porque o que ele queria era matar, essas mulheres eram feitas pra ele matar. Todo o Francisco fez 16 vítimas, onde 9 foram comprovadamente estupradas. Nessa entrevista que eu mencionei agora há pouco, a gente consegue perceber um cara totalmente dissimulado, que não sente remorso em momento nenhum quando ele comenta, quando ele fala sobre os assassinatos, ele fala super de boas, ele não sente nojo pelo que ele fez, ele acha que tá tudo bem, que
que é isso aí e que ele pretende voltar à sociedade, porque sim, pessoal, ele vai ser liberado. Nosso sistema penal é no máximo 30 anos de cadeia e é isso. Ele quer se tornar um bispo, porque ele fala que ele se aproximou de Deus na cadeia. E nessa entrevista também, quando o Marcelo Rezende confronta ele, e aí, se fossem suas filhas? Ele fala, tá, eu ia perdoar. E ele não se coloca no lugar das vítimas, das famílias das vítimas em nenhum momento. E ele até pergunta tranquilamente pro Marcelo, que foi uma parte que, assim, eu fiquei um pouco chocada. O Marcelo Rezende perguntou, tá, e se fossem as suas filhas? E ele perguntou, e se eu fosse o teu filho? E ele acha que é isso aí, é normal. E ele fala que ele gosta de crianças, principalmente meninas. E quando ele foi perguntado se ele queria ter filhos, no geral, ele fala, sim, eu só quero ter meninas, um monte de meninas. Então a gente pode observar aí que é bem pesado essa questão por mulheres. Inclusive os psiquiatras que atenderam ele falam que ele vai voltar para a sociedade e ele tem 100% praticamente de chance de voltar a cometer os assassinatos, porque ele não é uma pessoa bem mentalmente. Então, depois que ele foi capturado, atraiu a atenção de vários admiradores, principalmente mulheres. Ele recebia inúmeras cartas que diziam coisas como, por exemplo, enquanto os nossos beijos são assim, mas quero te beijar de verdade, acho que tenho saudade, eu te amo e te amo. Te desejo, te quero de corpo e alma. Me perdoe por tudo que eu estou sofrendo, Francisco. Sabe, eu não me conformo, choro, e eu preciso ser forte. Isso foi uma fã enlouquecida dele que enviou pra cadeia. E o Francisco chegou a se casar com uma dessas admiradoras em 2002. Sua pena foi de 280 anos de cadeia por homicídio, estupro, atentado violento a pudor e ocultação de cadáver. Mas em 2028, o maníaco do parque vai estar em sociedade porque, como eu mencionei, a nossa reclusão máxima aqui no Brasil é de 30 anos. E como eu já falei também, os psiquiatras afirmam que se ele voltar para a sociedade, ele vai voltar a matar, porque é isso que ele gosta, é isso que a cabeça dele faz ele querer fazer. Ele tá na prisão de Itaí, em São Paulo, e ele chegou alguns anos atrás a ser dado como morto por conta de uma desavença com o Pedrinho Matador. Mas, infelizmente, ele não está morto. Acredito na mudança das pessoas, mas em pessoas mentalmente saudáveis e não pessoas assim que médicos falam que não são. Se você quiser assistir a entrevista que eu falei aqui, porque tem várias coisas, como por exemplo ele falando da necessidade de investigar a carne humana, eu vou deixar aqui embaixo o link. Se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, comenta aqui embaixo o que você achou. Já vou dar um spoiler aqui, o caso do Pedrinho Matador também vai estar aqui nessa semana de Serial Killers. E se você gostou do vídeo, compartilha com quem também vai gostar.